Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao SEMI, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Geografia Geral e Atualidades. Eu sou o Caio, sou aluno da Unesp, de Botucatu, e vou estar com vocês aí nesse processo todo pra gente tentar tirar o melhor proveito de toda essa situação, tá bom? Muitos de vocês podem estar chegando agora no cursinho para vestibular e podem estar se perguntando como que eu estudo, né? Como que eu lido com cada uma das frentes, dessa quantidade enorme de frentes que eu tenho para estudar para o vestibular. E é exatamente para isso que eu montei essa introduçãozinha, para a gente tentar pensar algumas dicas para deixar mais proveitoso o estudo de vocês na geografia geral, tá bom? Lembrando que a geografia geral, ela é uma matéria que está muito aliada às atualidades, tá? Então, exatamente por isso, a gente juntou essas duas aí para ministrar essa frente, tá bom? Mas para começar a conversa, quanto cai de geografia geral? Porque não adianta nada eu estudar se isso não vai cair, né? Vamos ver quanto cai, vamos ver se realmente é importante a gente estudar a geografia geral. Bom, se a gente for pensar na prova da Unesp, cerca de 14% da nota da primeira fase é da geografia, tá? Na segunda fase só aumenta ainda mais, vai para 16%, o que dá na nota final 15% de geografia. E quais são os temas mais recorrentes na Unesp, ali em geografia geral, né? Fontes de energia, geografia agrária, despenca, globalização no mundo contemporâneo, despencam, industrialização brasileira, África, Oriente Médio, União Europeia, América Latina, Estados Unidos, enfim. Todos esses temas, sobretudo da África para baixo, está muito aliado às atualidades. Muito aliado às atualidades. Se a gente for pensar no cenário da FUVEST, isso não fica muito diferente não, né? Ainda na primeira fase cerca de 14%, 13,3%, né? Na segunda fase já sobe um pouco para 18% e na nota final isso dá 16%. Se vocês forem reparar, os temas são basicamente os mesmos, né? Geografia agrária, industrialização brasileira, África, Oriente Médio, União Europeia, América Latina e Estados Unidos. Também, sobretudo da África para baixo, aliados ali às atualidades. Deixa eu pensar na Unicamp, então, o cenário é ainda mais importante, né? Na primeira fase a gente tem 11% da nota destinada à geografia, na segunda fase 24%, lembrando que na Unicamp todos os candidatos fazem prova de geografia, assim como na Unesp, né? Na FUVEST aí depende um pouco da carreira, mas na Unicamp e na Unesp todos fazem, tá? E na Unicamp a nota final ali fica 20% para a geografia. É muita coisa mesmo. E quais são esses temas que mais caem ali na Unicamp? A gente tem a geografia agrária, mais uma vez, se vocês perceberem, ela está em todas as provas, é um tema muito cobrado, né? África de novo, Oriente Médio, União Europeia, principalmente a questão dos separatismos, que a gente vai frisar muito bem, né? Ásia, mundo contemporâneo, globalização e, de novo, atrelado às atualidades. A gente vai pensar no Enem, então, no primeiro dia ali, que é o dia das humanas, a gente tem quase 17% da prova destinada à geografia e os temas se repetem mais uma vez. Então, mundo contemporâneo, globalização, geografia agrária, enfim, os temas que se repetem sempre atrelados às atualidades. Então, assim, o que a gente tira de todos esses slides? É muito importante estudar geografia geral. Vai cair? Vai cair. E a gente sabe que vai cair? Dá pra gente deduzir o que vai cair pelos últimos anos. E a gente faz um levantamento para passar para vocês aquilo que é de fato mais relevante. Certo? Tá, se cai demais, se eu tenho que estudar, como eu vou estudar? Bom, eu tentei traçar um caminho para vocês que seja de fato ali muito mais prático e muito mais produtivo na hora de estudar. O que eu disponibilizo para vocês? Eu disponibilizo uma folha de resumo, então tudo que eu vou falar na aula está ali naquela folha, junto com a aula vai ser enviado essa folha de resumo, essa lista de exercícios e o PDF dos meus slides.
Né? Nessa lista de exercício, o que a gente tem? A gente tem questões teste, né? Que são as questões de múltipla escolha, e as questões escritas, que a gente tem que treinar o raciocínio, né? Escrever ali um pensamento, né? Com lógica, com coerência, enfim. E por que eu grifei as questões escritas? Elas são, de fato, as mais importantes. Por quê? Teste, eu preciso saber a matéria, e ali eu assinalo, marco na folhinha, corro para o abraço. As questões escritas, não. Eu preciso desenvolver uma forma em que eu passe para o examinador, para aquela pessoa que está corrigindo a minha questão, todo um pensamento da questão, de forma lógica, de forma coerente, de forma coesa, e de forma que ele não precise fazer muitos esforços para conseguir entender tudo que eu quis colocar naquela folha de respostas. Então, uma dica que eu dou para vocês é, desde já, comecem a treinar questões escritas. Sempre que a matéria permitir, sempre que eu encontrar questões antigas, né, daquela matéria, eu vou colocar na nossa lista para vocês resolverem, tá? E o PDF dos slides, que é para vocês não ficarem se preocupando durante o vídeo de anotar tudo ali que eu falo, tudo que está escrito no slide, e se preocupar de fato com o que eu falo, que é mais importante, tá bom? E aí os slides depois vocês vão ter em casa. A folha de resumo, ela serve muito mais para agora, para vocês acompanharem a aula, e para quando chegar lá no final do ano, próximo das provas, vocês quiserem resgatar de forma rápida, de forma prática, todos os principais pontos ali da matéria. Beleza? E como que eu estudo as atualidades, né? A prova de geografia, ela é uma prova muito atual. É uma prova que ela se pauta muito nos noticiários. Então, no que está acontecendo, sobretudo no Brasil e sobretudo no mundo, né? Então, como que eu estudo para uma prova dessa? Não tem outro jeito, pessoal. A gente vai ter que ler ali jornal, a gente vai ter que ler notícia, a gente vai ter que estar antenado do que acontece no Brasil e no mundo. Para isso, eu deixei algumas dicas para vocês, que é a Le Monde Diplomatique Brasil, que além de ser uma importante fonte de notícia, com matérias ótimas e muito completas, ela ainda ajuda a gente a ganhar argumento para redação, né? Então a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só. Estuda um pouco ali atualidades e, sobretudo, ganha repertório para a redação. E tem o El País, que é um jornal que eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de acompanhar, que é um jornal como outro qualquer, né? Com as matérias gratuitas, e aí a gente vai lendo o que está acontecendo. Sem contar que a gente tem outras inúmeras possibilidades. A gente tem os jornais televisivos, a gente tem os jornais na banca, enfim, fica a critério de vocês. Mas essas são as minhas 2 dicas para a gente estudar atualidades. Lembrando que é muito importante a gente se manter atualizado nos jornais, no que acontece, né, pelo mundo aí, porque é o que vai cair na prova, tá bom? Essas são as dicas que eu queria dar para vocês. Eu desejo para vocês um ótimo curso, nós estamos juntos e vamos de aprovação, né? Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem dessa nossa proposta, que vocês gostem desse nosso curso. E é exatamente isso, nos vemos na nossa primeira aula. Beijão!